Boa noite de novo, gente. Eu fiquei responsável pelo momento da palavra. Nosso pastor está viajando e domingo que vem ele já estará conosco de volta. Estejam orando também pela volta dele, que seja segura, que seja tranquila. E eu fiquei responsável pelo momento da palavra. E eu vim compartilhar com vocês um texto. Mas antes, vamos orar bem ligeirinho, para a gente iniciar de novo. Sempre é bom orar de novo, né? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Jesus, por esse culto, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor nos dê espírito, Pai, de sabedoria e revelação, Jesus. Que o Senhor possa transmitir de forma clara, Pai, explícita, Pai, de forma aplicável, tudo aquilo que o Senhor conversou comigo também, Deus. Que eles entendam até mais que eu aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Jesus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo se faça presente, Pai. Que enquanto a gente ouve e aprende de Ti, Pai, o Teu Espírito se derrame sobre nós. Nós possamos, Pai, entender no nosso coração, Deus, aquilo que nós devemos fazer diferente na nossa vida. Ou até deixar de fazer, Deus. Jesus, não me permita, Pai, que eu te atrapalhe naquilo que o Senhor quer fazer essa noite. O Senhor é quem é bom, o Senhor é quem é rei. O Senhor é digno de todo louvor, Pai. E que o Senhor possa nos tocar essa noite, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém? Virei pro teu irmão do teu lado, diz assim: eu estava esperando a semana inteira para sentar do teu lado. Se não fosse tu nesse lugar, eu seria a pessoa mais bonita hoje. Vira aí, fala aí pra ele. Que bom te ver aqui. Gente, eu queria trazer a atenção de vocês para o texto de João capítulo 1. Vamos abrir lá? João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1 em diante. Todo mundo consegue abrir lá? Quem não tiver Bíblia e quem tiver, dá uma olhada em volta para sentar perto. Quero ninguém sem Bíblia. Todo mundo tem Bíblia aí? João capítulo 1. Amém? Todo mundo achou? Amém? Vamos lá? A gente vai ler até o versículo 5, daí eu encerro lendo 14. Até o versículo 5, cada um lê um versículo? Amém? Quem começa aí, versículo 1? Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Tua versão talvez esteja bem diferente, esteja verbo, talvez esteja Filho unigênito, mas a mensagem é a mesma. A versão da Bíblia que eu estou usando aqui é NVT. Mas, mesmo assim, existem várias coisas simbólicas ali, algumas coisas que a gente vai tratar hoje aqui. Mas aquilo que eu quero falar é a respeito de uma pergunta que todos nós temos pelo menos umas 100 vezes na vida. Todos nós tivemos antes de conhecer a Cristo, que é: de onde eu vim, para onde que eu vou, o que eu estou fazendo aqui nessa terra, qual que é a minha missão, será que a minha vida é assim, bem à toa, que nem passeio de cobra, que diz meu pai? O que eu tenho que fazer, por que vale a pena estar vivo? Por que vale a pena amanhã, segunda, eu continuar minha semana, ir para o meu trabalho? Por que vale a pena eu continuar com a minha família, amar minha família? Por que vale a pena essas coisas? Por que minha vida passa de ser existência biológica para ser um negócio que eu olho para mim mesmo e falo assim, vale a pena estar vivo? Por que isso? Uma das coisas que o ser humano fez foi a ciência, ele tenta responder a primeira pergunta. Outra coisa que o ser humano fez foi a filosofia, ele tenta responder a segunda. Mas eu acredito que Jesus Cristo responde todas, amém? Eu acredito que Jesus Cristo responde todas essas perguntas. Mas isso é um problema para o ser humano. Isso tem sido um problema que tem acarretado diversos malefícios para a saúde do ser humano. Um mundo onde a gente vive não é fácil sem saber o porquê que a gente está nesse mundo. Tá entendendo?
Hoje as pessoas elas dão um valor muito baixo para a própria vida e não faz sentido. Por exemplo, passamos agora o Setembro Amarelo. Gente, hoje em dia, as pessoas olham para si mesmos e falam para si mesmos: meu, não vale a pena eu continuar vivo, eu acho que é mais interessante eu tirar a minha própria vida. Porque realmente a vida fora da revelação que o Evangelho nos dá é horrível. Ela não faz sentido nenhum. Não tem para quem agradecer e não tem para quem retornar quando as coisas não dão certo. É um vazio existencial e físico também. Não existe ninguém além do final do universo para que a gente possa dar satisfação daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Não faz sentido nenhum eu estar vivo porque eu não sei porque pode fazer algum sentido eu fazer as coisas que eu faço. Então faz total sentido eu não continuar vivo e por isso que as pessoas tiram a própria vida. Cara, eu lido com jovens e adolescentes e como isso é vigente, isso é forte dentro deles hoje em dia. Eles já nascem com esse questionamento no coração deles. A minha geração, ela tem excesso de informação e isso é bom por diversos fatores, por outros é ruim. Elas já nascem com essa inquietude dentro do coração deles. Eu preciso me encontrar, eu preciso me encaixar e fica pulando de um grupo para outro. Agora eu vou participar aqui, agora eu vou participar lá, agora eu vou fazer isso aqui, agora eu vou usar isso daqui, agora eu vou deixar de ser isso para ser aquilo outro. E eles nunca se acham até que eles se encontram consigo mesmos e descobrem que a vida deles não faz muito sentido mesmo. Porque nenhuma vida faz sentido fora de Jesus. E o que João quer nos trazer nesse texto aqui é realmente isso. É realmente porque as coisas fazem sentido dentro do cristianismo. Por que a nossa vida como cristão vale a pena continuar vivo? E não vale a pena só viver por aquilo que Jesus nos dá, mas vale a pena dar a vida por aquilo. João está aqui iniciando uma carta para falar a respeito de uma história chamada Evangelho, que é Deus vindo ao mundo se fazendo carne e osso para morrer pelos nossos pecados. João está escrevendo o Evangelho de João, para que as pessoas entendam quem é Jesus. Então, partindo dessa ideia, ele começa a introdução da forma como a gente leu, o primeiro capítulo da forma como a gente leu, falando quem é esse Jesus. E ele denomina Jesus como se ele fosse o Verbo, ou como se ele fosse a palavra, está em algumas versões. E a gente fica com o questionamento: por que João chama Jesus dessa forma, denomina Jesus dessa forma? É como se fosse assim, é como se fosse um apelido. O que é um apelido? O apelido é algo que a gente vê numa pessoa que autoriza eu denominar a pessoa sobre aquilo, com aquele nome. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa alta, eu falo: é aquele alto lá. Se eu vejo uma pessoa gorda, eu falo, infelizmente, né, que é aquele gordinho ali. Que nem eu, quando eu tava lá na adolescência, eu tava na 8ª série, eu comecei a espichar e ficar magro. Do mesmo jeito que eu tô hoje, magro e espichado. E daí tava bem naquela época que saiu aquele filme, não sei quem olhou aqui, do Avatar, que aqueles ET alienígena azul. Lembra? Alguém olhou aqui? E daí começaram a me apelidar naquilo, era o Avatar. Minha camiseta do time de futebol era Avatar também. Porque eu era magro e alto. Porque existia uma característica muito forte em mim que eles viram nela para poder me apelidar, para poder me denominar naquilo. João vê algo em Jesus que autoriza, que dá credibilidade para ele chamar Jesus de Verbo. Tá, aí a gente já entendeu que ele deu um apelido para Jesus e o apelido foi o Verbo, esse apelido foi a palavra, mas não responde nada na nossa pergunta. Mas por quê? O que existe em Jesus que autoriza João chamá-lo assim? O que é um verbo, gente? Ação. Todo mundo concorda? Aulinha de português aqui. O que é um verbo? É uma ação. Verbo é pegar. Verbo é tomar. Verbo é sentar, ouvir, pregar. Nascer o sol. Levantar de manhã. Ir trabalhar. Tudo que é ação é verbo. Todas as ações é um verbo. Elas estão lá no texto para que faça sentido o texto. Entende? Vamos fazer um exemplo aqui bem prático. Vamos escrever uma frase aqui, ó. Vamos falar uma frase, ó. Amanhã vou levantar cedo para ver o sol nascer. Tá cheio de verbo aí, ó. Levantar, ver, nascer. Agora vamos tirar todos os verbos da frase, ó. Amanhã cedo para sol. Amanhã cedo para sol. Faz sentido essa frase sem os verbos? Amanhã cedo para sol. Dá para entender o que eu quero dizer para vocês falando as frases sem o verbo?
E se alguém tivesse escrito, dá para entender o que aquela pessoa queria que tu entendesse lendo essa coisa, essa frase. Sem os verbos, faz sentido? Amanhã para sol. Com os verbos, amanhã eu vou acordar cedo para ver o sol nascer. Agora faz sentido o que eu vou fazer. Porque o que o verbo faz numa frase, num texto? Ele dá sentido para as coisas. Os fatos têm ordem. Tá entendendo? Como um texto faz sentido só com os verbos, João está falando que Jesus é o verbo que dá sentido à existência. A vida só faz sentido se Jesus estiver nela. Como um texto faz sentido com os verbos na frase, a vida só faz sentido com Jesus nela. Por isso que ele denomina Jesus em todas as coisas ali. Ele estava no princípio e tudo foi feito por meio dele e para ele. Agora faz sentido a existência. As coisas começaram a acontecer porque existia um cara que dava sentido para que as coisas acontecessem, que era Jesus. Então, a gente entende aqui já de começo por que Jesus é o verbo e João denomina Jesus como verbo. Porque Jesus tem uma característica muito intrínseca nele, muito forte, que é dar sentido e ordem para as coisas que não fazem sentido sem ele. Então agora tu olha para ti mesmo, pensa em ti, na tua própria vida, coisas que não fazem sentido que estão acontecendo hoje, ou que aconteceram e ainda não faz muito sentido para ti. Talvez o porquê tu tá numa cidade como essa, talvez tu era de outra cidade e veio para cá. Conheço muita gente da igreja que era de outra cidade e veio para cá. Não entendo até hoje porque aconteceu de fato isso. Talvez seja outras coisas, como por exemplo algo que acontece com os familiares. Talvez seja outras coisas. Talvez alguma enfermidade que tu tenha enfrentado ou um amigo muito próximo teu tenha enfrentado. Talvez seja uma perda familiar que tu enfrentou muito cedo. Talvez seja alguma amargura do teu coração que tu carrega. Talvez seja outras coisas. Mas existem muitas coisas na nossa vida que não fazem sentido. Que a gente não entende por que estão acontecendo ou deixaram de acontecer. Jesus é o cara que dá sentido aos fatos da nossa vida. Talvez tu não entenda hoje ainda, mas sempre é bom recorrer para Jesus, porque uma característica principal da pessoa de Jesus é dar sentido às coisas da vida. É dar sentido a tudo que existe. Jesus é o verbo, Jesus é o cara que faz as coisas fazerem sentido. Segunda coisa de João chamar Jesus como verbo. Em algumas versões aí está escrito a palavra. Alguém tem aí a versão que está escrita a palavra? Que ele é a palavra? Aí? Como é que está escrito aí o primeiro versículo? Lê para nós. É uma boa tradução também para o original estar escrito palavra, porque lá no grego tanto palavra, tanto verbo funciona. E a gente entende que aquilo que João queria transmitir também era que Jesus era a palavra. Mas por quê? Pensa comigo assim, eu acho o Leandro um cara muito legal, eu acho o Leandro um cara muito querido e muito simpático. Mas agora pensa comigo, se eu nunca falar isso pro Leandro, ele nunca vai saber, talvez ele vai supor, talvez ele vai passar a vida inteira. Eu acho que talvez o Gustavo me ache um cara legal, eu acho que talvez o Gustavo me ache um cara querido. E o Leandro vai passar a vida inteira fazendo filosofia, ciências em volta de mim e teorias a respeito do que ele acha sobre o que eu acho dele. E ele nunca vai saber se eu não falar com palavras para ele. Existe algo chamado palavras que começam a dar sentido àquilo que tu acha, os pressupostos que tu tem a respeito de alguma coisa só faz sentido quando essa coisa fala pra ti que aquilo que tu acha é verdade. Tem sentido na tua cabeça isso? Se eu falar pro Leandro que eu acho ele um cara legal e querido, ele vai descobrir e acabou. Mas se eu nunca falar, ele nunca vai saber, mas ele pode ficar a vida inteira supondo coisas a respeito disso. Jesus é a palavra de Deus. Por que ele é a palavra? Porque Jesus é Deus falando para o homem o que ele pensa a respeito do homem e como as coisas funcionam. Jesus é Deus lá distante, Deus que nunca vai ser tocado, que a gente nunca vai entender, que não tem imagem tangível, que não tem imagem visível, Deus que a gente não compreende a cabeça porque Ele é soberano, Ele é muito maior do que todo o nosso conhecimento, se fazendo acessível e se comunicando através da pessoa de Jesus conosco. Esse é Jesus, é Deus se fazendo acessível para o homem. O que é Jesus?
É Deus, digamos assim, falando o idioma entendível que o ser humano vai conseguir entender quem Deus é e entender o que Deus pensa a respeito dele. Amém? Então a gente botou aqui como se fosse uma mesa agora. A gente entendeu agora por que João chama Jesus de verbo, por que ele é a palavra. E sobre essas mesas, agora essa mesa a gente vai colocar os fundamentos que o texto nos dá. E eu já adianto para vocês, e também talvez possa chamar o nome na mensagem, o que João está falando aqui é porque Jesus é o único caminho até Deus. Por que Jesus é o único caminho até Deus? Muitas religiões buscam transcendência, muitas religiões buscam saber quem é Deus. Como o Leandro talvez vai querer entender o que eu acho a respeito dele. E por isso nascem as religiões. Deus nunca falou com eles, mas eles ficam supondo aquilo que Deus talvez pense a respeito da gente e como a gente deve agir nessa terra. E daí surgem religiões, homens tentando religar os seres humanos até Deus. Jesus é a religião do próprio Deus, porque Jesus é Deus comunicando para o homem. Jesus é Deus conversando com o homem. E agora João apresenta os argumentos dele de por que Jesus é o único caminho até Deus. E por que a razão da nossa fé está em Cristo. Por que o Evangelho é tão importante para a gente. E por que a gente crê que Jesus é o caminho. E ele fala no princípio aquele que é a palavra. Quem que é a palavra? Já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ela existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. A palavra estava com Deus e a palavra era quem? A primeira coisa que João nos apresenta aqui é que Jesus é Deus. Não sei como falar comigo isso. Jesus é Deus. Repete comigo. Jesus é Deus. É o primeiro ponto que João apresenta aqui. Jesus é Deus. Isso pode parecer maluquice e é muito profundo, e realmente é muito profundo. A gente acredita que Deus é três coisas que funcionam numa só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que coexistem entre si. Eles agem em formas específicas, têm funções específicas cada uma, tudo é uma coisa só. E a própria Bíblia diz que isso é difícil, é um mistério. É como se fosse uma batida de banana, morango e maçã. Tá lá batida, tu toma é uma coisa só, mas na verdade é banana, morango e maçã. E essa ilustração não é boa para representar tudo aquilo que... o peso do que é uma trindade. A gente nunca vai entender de fato como é realmente, mas a gente vai experimentando disso. Eu acredito que na eternidade a gente vai saber melhor. Mas realmente é um mistério. Mas Jesus é Deus. João está falando assim, Jesus é Deus. Mas que diferença faz Jesus ser Deus? Por que João apresenta esse argumento de, cara, Jesus é Deus, cara. Jesus existia desde o começo, ele estava lá com Deus. Ele era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele. Primeiro porque tinha uma galera da época falando assim, não, Jesus não é Deus, cara. Jesus não é Deus. Talvez Jesus seja uma criação de Deus. Talvez Jesus seja tipo entre anjos e Deus, assim. Um pouquinho mais poderoso que anjo, mas não como Deus, assim. Tinha gente falando assim, não, Jesus não foi um cara assim que sempre existiu. E outros não acreditavam que Jesus não era Deus, não acreditavam que Jesus era Messias, não acreditavam que Jesus era Salvador. E a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Mas ele começa apresentando que Jesus é Deus. Que diferença faz na nossa vida Jesus ser totalmente Deus? Que diferença faz? Por que a gente vê isso na Bíblia o tempo inteiro? Paulo fala sobre isso. Tiago fala sobre isso. Pedro fala sobre isso. Que Jesus é o próprio Deus. Por que a gente vê isso o tempo inteiro? Que diferença faz isso? Se a Bíblia está falando isso o tempo inteiro, é porque alguma importância tem. Pensa assim comigo. Se eu tô doente, tá, uma ilustração. Se eu tô doente, tô muito doente, tô com uma doença muito rara, degenerativa, sei lá, um câncer. Tô com câncer. Chega um servente de pedreiro pra mim e diz assim pra mim: cara, deixa eu te tratar. Eu sei os remédios que tu tem que tomar. Deixa eu fazer uma receita aí pra ti. Confia em mim. Confia em mim. Vai melhorar amanhã. Tu tem que fazer isso, isso e aquilo. Não precisa ir no médico. Eu sei das coisas. Confia em mim. Tu colocaria a tua confiança nesse pedreiro? Tu colocaria a confiança naquilo que ele quer que tu faça? Naquilo que tu quer que tu tome? Naquilo que tu quer que ele te receitou, que é pra te fazer? Tu confiaria nele para aconselhamentos sobre medicina?
Ó, gente, alguém aqui confiaria no pedreiro? Não? Mas por quê? Quem mais concorda aí? Por que eu não confiaria num pedreiro para aconselhamento sobre saúde? Porque aquilo que ele é, seu Ailton, não dá credibilidade para aquilo que ele fala. Não é mesmo? Mas se chegasse o doutor Rafael aqui e falasse: tu tem que fazer isso aqui, é urgente, tu tem que ir lá na farmácia comprar aquilo, tu tem que fazer aquilo outro, deixar de fazer aquilo outro, tu tem que ir pro hospital amanhã, internar não sei o quê, tu tem que repousar tantas horas, comer ou deixar de comer aquilo, tu aceitaria o que ele está falando? Por quê, senhor? E é verdade isso, gente, é super simples, aquilo que ele é dá credibilidade para aquilo que ele está falando para ti. Agora presta atenção aqui. Por que João está falando que Jesus é Deus? Tu confiaria num Jesus que não é Deus? Faz sentido entregar a vida e tudo aquilo que o Evangelho nos apresenta para um Jesus que não é Deus? Faz? Não faz. Jesus ser Deus muda tudo. Muda tudo. Como eu consultar com o médico. Muda tudo. Porque aquilo que Jesus é dá credibilidade para aquilo que ele fala. Por isso que faz sentido nós estarmos aqui com uma noite como essa. Porque Jesus é Deus. Esse cara que a gente adora e acredita que é o caminho até Deus, ele é o próprio Deus. Faz sentido total a gente botar a nossa confiança nele. O que não faz sentido é não pôr. É como se fosse consultar com o pedreiro. Jesus ser Deus dá sentido àquilo que ele nos oferece e diz a respeito da gente, talvez. Ele diz que nós fomos salvos por meio da graça. Ele diz que nada nos separará do amor de Cristo. Se nada nos separará do amor de Cristo, significa que nada nos separará do amor de Cristo. Por quê? Porque ele é Deus e Deus não mente. Deus não erra. Deus é imutável. Ele não pode fazer isso, é contra a própria natureza dele. É só lucro para nós mesmos colocar nossa confiança em Cristo, porque o que ele é dá credibilidade para o que ele nos fala. Amém? Por isso que João fala isso logo de cara. Eu estou falando aqui, gente, eu não estou brincando, eu estou falando aqui de um Jesus que não é qualquer um que me apareceu aqui. Estou falando de um Jesus que é Deus. Por isso que João apresenta isso logo de cara. Jesus é Deus. Ele existia no princípio, estava com Deus, por meio dele todas as coisas foram criadas. É o que a gente falou. As coisas começaram a existir porque é por causa dele, as coisas acontecem por causa dele. E tudo que acontece é por causa que o Filho existe, e esse Filho é Deus, e esse Filho é Jesus. E Jesus dá sentido à existência. Como um verbo só dá sentido, como um verbo dá sentido ao texto, Jesus dá sentido à vida. A vida só faz sentido se Jesus estiver nela. E aí ele continua. Aquele que a palavra possuía a vida, e essa vida trouxe luz a todos. Aquele que a palavra possuía a vida. Eu acredito que ele possuía a vida no sentido de existência biológica, por causa que as coisas começaram a existir de fato. Mas não é só isso. É como também, sabe, vamos pensar aqui. Eu sou músico. E às vezes eu olho pra mim mesmo e falo assim, meu Deus, a minha vida é música. Eu conheço gente que gosta de esporte. Tipo o Lucas, assim. E tu gosta muito de jogar bola, né? E uma época tu jogava até profissional, né? Eu aposto que ele olhava pra ele mesmo e falava, minha vida é futebol, jogar futebol. Ou como quem olha pra família e diz, minha vida é minha família. Por que a gente fala dessa forma? É como se a gente olhasse pra nossa vida e falasse assim, o que dá sentido à nossa existência é futebol, a família e música. É aquilo que nos faz olhar pra nós mesmos e falar assim, vale a pena estar vivo por causa disso, daquilo e daquilo. Jesus está falando aqui que ele é a vida. A vida do sentido de olhar para nós mesmos e falar assim, eu me deleito nisso daqui. Eu me satisfaço nisso daqui. Jesus é aquilo que tu olha para ti mesmo e fala assim, vale a pena continuar. Vale a pena estar vivo. Vale a pena ser o que eu sou, fazer o que eu faço. Vale a pena eu ter família. Vale a pena, por exemplo, Silvano acordar cedo, olhar os filhos dele e agradecer a esse Deus e o trabalho dele. Porque faz sentido ele continuar os dias dele, porque ele pode olhar para ele mesmo, tendo Jesus, e falar assim, vale a pena estar vivo. Jesus é a vida. É aquele que tu olha para ti mesmo e fala assim, faz sentido. Simples. Jesus é a vida. A sua vida trouxe luz a todos. A sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão jamais conseguiu apagá-la. Jesus é a luz.
Jesus é a luz e ninguém consegue discutir contra isso. Até quem não é cristão. Jesus é a luz. Isso é muito simples de todos entender. O que é difícil entender é que ele brilha na escuridão. Vamos pensar aqui, gente. Que a gente tem bastante luz aqui. Se a gente botar mais uma lâmpada aqui, vai fazer a diferença? Se tem um lugar cheio de luz e a gente acender outra lâmpada, o que acontece lá? Só mais uma lâmpada, né? Tá claro. Agora, se a gente ir para a escuridão, para um breu, e acender uma luz lá, uma lanterna, faz total sentido. Não basta entender que Jesus é a luz e não entender que existe escuridão. É muito legal falar tudo que nós falamos até agora. Jesus é o verbo, Jesus é o que dá sentido à vida, Jesus é Deus, dá toda a credibilidade para aquilo que ele fala. E saber todas essas coisas a respeito de Jesus e não entender que em nós habita a escuridão e precisa de uma luz. Por isso que o evangelho é um negócio que começa no espírito, tá entendendo? Porque não é um negócio, não é filosofia a respeito de um assunto. A gente não consegue ficar... É muito bonito e é muito legal fazer isso. Ficar o tempo inteiro falando e estudando a respeito dos atributos e como funciona e como é que é. E ficar criando teologia em volta. Mas é um negócio que começa lá dentro do espírito. A gente só consegue entender que Jesus é a luz, ele é necessário se a gente entender que a gente está na escuridão. Quer ver? Acho que vai fazer sentido melhor para ti eu contar uma história minha. Uma história da minha vida. Vocês vão rir de mim. Eu vim para São Luís Gonzaga e eu vim morar com a minha avó. E daí, a minha avó lavava minhas roupas. Sempre lavou. Aí depois que minha avó foi embora, eu fui morar com o Izar. E lá no Izar a máquina dele faz tudo. Era só largar as roupas ali e fazer tudo. Fazer tudo aquela máquina. Depois só largava no varal, saía quase seca as roupas. Depois fui morar lá na tia Carla também lavava minhas roupas. Aí fui morar em casa sozinho. Fui morar sozinho em casa. E eu até levava algumas roupas no final lá da semana pra minha tia que mora aqui e lavava lá na máquina dela. Mas durante a semana, coisa pequena assim, cueca, camiseta, meia, eu lavava em casa na mão. Só que, gente, eu nunca lavei roupa. E aí, eu fui inventar de lavar roupa, comecei a lavar as roupas e eu não sabia de uma coisa. Que tinha que torcer as roupas depois que tu lavava pra tirar o excesso d'água pra pendurar na cerca. Gente, que tristeza, a roupa nunca secava. Eu botava aquilo lá de manhã e chegava tardinho e não tava seco. Lá. Botava pingando água, né? Eu não sabia da existência disso daí. Vocês podem rir na minha cara, mas não sabia mesmo. Às vezes eu lavava roupa de noite pra deixar de pendurado pra acordar de manhã e pegar o sol da madrugada ali, sol quando nasce ali às 6 horas, 6h30, pra ver se secava no final do dia o negócio. Tá entendendo? E eu via aquela tristeza na minha vida. Eu olhava, mas é difícil pra minha mãe, né? Como é que pode, assim? Barbaridade. Lavar roupa é um troço difícil, né? E daí, um dia eu tava em Juí e eu compartilhei isso com a minha namorada lá. E ela foi muito querida comigo, assim. Ela foi muito, sabe, doce. Ela olhou pra mim e falou, guri, tu é burro, né? Tá louco, mas não pode ser verdade. Tem alguma coisa que falta aí na tua cabeça. Tem que torcer a roupa, homem. Meu Deus do céu, gente, qualquer um sabe disso. E eu falei, eu não sabia. E daí eu comecei a torcer as roupas. E eu ficava, meu Deus do céu, que loucura. A grande descoberta do século é torcer as roupas. Porque, quem inventou isso? Porque como eu sofria com aquilo lá. E daí eu torcia as roupas, botava no varal, de tarde já tava seca. E eu, meu Deus, não vou precisar ficar com o secador ali pra ver se secava ali. E eu alegre com aquilo. E a minha namorada ficava, mas qualquer um sabe disso daí. Mas, gente, a situação que eu tava, que eu vivia de não saber torcer roupa, quando eu aprendi a torcer roupa, eu entendi o quanto eu precisava saber torcer roupa. E fazia sentido pra mim estar feliz com aquilo, porque aquilo era necessário na minha vida. A minha situação era não saber torcer roupa. E eu entendia que eu precisava saber. Aí quando eu aprendi a torcer, aquilo era importante pra mim. Pra minha namorada não era, porque ela é uma pessoa normal. Tá entendendo? Pra ela não fazia muito sentido. Mas, gente, presta atenção aqui. Jesus só é importante pra gente, e a gente só entende que ele é a luz quando a gente entende a nossa condição, escuridão. Ou não saber torcer roupa. Tá entendendo? Aí, eu entendo que eu preciso torcer roupa, porque eu entendo que eu não sei torcer. Eu entendo que eu preciso de luz, porque eu entendo que eu estou na escuridão. Eu preciso viver intrinsecamente, eu preciso viver profundamente a minha situação atual, o entendimento de mim mesmo, para poder entender que eu preciso de alguma coisa que está nele.
É só assim que a gente entende quem Jesus é e por que a gente precisa dele. A gente só vai entender que Jesus é importante nas nossas vidas quando nós entendermos que a nossa vida não está boa. Quando nós entendermos que falta algo em nós mesmos. Tá entendendo? Jesus é um cara muito legal, ele é bom, traz uma moralidade muito boa. Talvez ele seja salvação mesmo. Talvez ele seja o caminho, ele é a luz, meus filhos na igreja é muito interessante. Mas esse tipo de coisa sai da boca de pessoas que não entendem quem elas são. Porque só entendendo quem elas são, e entendendo que a vida delas é incompleta, elas vão entender que precisam ser completas em alguém que completa. Simples, gente. Eu vivi na pele essa ilustração. E depois Deus me tocou quando eu estava estudando isso daqui. E eu até estava orando e falei, Deus, esse é um negócio complicado de entender, me dá uma ilustração aí. Aí Deus me lembrou disso na minha cabeça, eu fiquei, é verdade. Eu falei, Deus, que vergonha contar isso lá, é um negócio que funciona. Então, gente, eu quero que vocês entendam hoje aqui que Jesus sim é a luz. E a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca vai conseguir apagar essa luz. Mas existe escuridão no coração de vocês. Existe escuridão até que Jesus venha e ilumine. A situação do homem é de decadência, trevas, porque senão Jesus não viria ao mundo. Por que Jesus viria para um lugar que já tem luz? Por que Jesus viria para um lugar onde já as pessoas conseguem lutar por si mesmos e vencer as coisas por si mesmos? Jesus só veio ao mundo porque era necessário, gente. Pensa num Deus que é eternamente inteligente. Ele não cometeria uma rateada dessa. E não é um negócio assim, vai lá Jesus, morre lá na cruz, sofre lá pela humanidade. Sofre do jeito que sofreu por nada. Jesus veio ao mundo e Deus mandou seu Filho porque era necessário. A condição da terra, dos seres humanos, era trevas e precisava de uma luz que brilhasse na escuridão. Precisava de um caminho, precisava de um Deus que virou homem, precisava dele, precisava do verbo que dá sentido às coisas, precisava disso. É por isso, eu volto a dizer, é por isso que faz total sentido a gente estar aqui hoje. Porque a vida só faz sentido porque a gente entendeu que a gente está na escuridão e precisa da luz, e a gente vem pra cá buscar esse Deus. Tá entendendo? Faz sentido. Talvez às vezes a gente pense assim, mas não... Será essa fé aí? Será esse Jesus? Será que vale a pena? Será que... E as pessoas começam a falar, o que tu vai fazer lá domingo? Tu tem mais o que fazer da vida? O que tu vai fazer lá, sabe? O que tu foi fazer lá quinta? Ouvir o Gesiel falar? Por que vocês fazem isso? É importante isso retomar na tua cabeça hoje. Faz total sentido. Porque eu sei quem eu sou e eu preciso desse Jesus. Faz total sentido. Faz total sentido a gente estar aqui numa noite como essa. Ele é a luz que brilha na escuridão, mas a luz só brilha na escuridão. Deus enviou Jesus para ser a luz que brilha na escuridão. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto termina de uma forma fantástica, que é o versículo 14, que diz que esse verbo, que dá sentido à existência, se fez carne e habitou entre nós. E eu careço de muita misericórdia de Deus, graça para poder transmitir para vocês o peso de glória que tem esse versículo. É um negócio assim, fora do normal. Existe poder nesse versículo. Eu preciso que Deus ele fale através de mim hoje de tal forma que seja explícito o quanto esse versículo é importante para nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Gente. O Deus distante, olha, voltando lá à história, o povo da época não conseguia acreditar que Jesus era Deus e não conseguia acreditar que Jesus sempre foi Deus. E não conseguia acreditar que ele se fez carne e habitou entre nós. Porque eles tinham uma mentalidade da época, que é bem da nossa época também, onde Deus é um Deus que não é errante e nós somos errantes. Um Deus onde tudo é perfeito e aqui é tudo imperfeito. Um Deus onde as coisas são imutáveis e aqui não funciona direito as coisas. Um Deus onde a ordem, como se fosse um mundo onde as ideias funcionam e eles não poderiam entrar em contato com esse mundo aqui que erra, que é sujo. Como uma coisa totalmente perfeita entraria em contato? Não faz sentido isso entrar em contato com a terra. E por isso que João vem falando isso. Ele é Deus, ele é esse cara aí que dá sentido às coisas, é esse cara aí que é imutável e ele se fez carne e habitou entre nós.
Ele veio para a terra é suja, ele veio para cá. Ele veio para cá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Carne, essa palavra carne é alguém que... ele se fez homem e ele se tornou vulnerável ao que nós de carne e osso somos. Ele se tornou homem, um homem fraco e dependente das circunstâncias desse mundo que nos oprime e nós mesmos que oprimimos nós mesmos. Ele se tornou homem e se tornou vulnerável à injustiça humana, à depressão da alma, à fome, à deteriorização do nosso físico, às coisas que acontecem com nós mesmos, tipo dor de barriga, dor de cabeça. Jesus viveu isso na pele. Tá entendendo por que não fazia sentido isso na cabeça das pessoas? Esse Deus se tornar vulnerável às coisas que a gente vive no dia a dia? Viver no fundo? Viver na profundeza da agonia humana? Um Deus que é completo nele mesmo, satisfeito a eternidade toda, que se deleita nele mesmo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, virá um homem que vai sofrer e morrer numa cruz? Eu concordo com essas pessoas, elas não conseguiam entender isso. Não faz sentido um Deus virar isso, cara. Não faz sentido nenhum. Eu não viraria. Graças a Deus que Deus não é eu. Eu não faria isso. João não dá essa resposta. Ele não dá a resposta de por que Deus fez isso. A Bíblia inteira fala que Deus fez isso porque Ele nos ama. Mas no nosso jogo do raciocínio aqui, se a gente jogar essa ideia de que Deus fez isso porque Ele apenas nos ama, não faz sentido, porque não existe nada em valor em nós mesmos que nos leva a Deus se tornar homem e sofrer o que nós sofremos aqui na Terra. Ele habitou entre nós. Habitou entre nós. Mas aí eu faço a mesma pergunta. Que diferença faz Jesus ser totalmente homem também? Que diferença faz na nossa vida? Porque a palavra ela é aplicável. A palavra ela serve para nós. A palavra não é um livro a respeito de coisas que só serve para um determinado momento e que só faz sentido para pessoas de uma determinada época. Não, a palavra é um livro que dura durante todos os tempos e é atemporal. Ela é sempre aplicável para todas as pessoas, todo tipo de gente e gerações. Por que faz total sentido Jesus ser totalmente homem também? Por quê, gente? Pensa assim comigo. Eu sou o Lucas lá e eu quero ser um grande jogador de futebol. Quero ser um grande jogador de futebol. Aí chega um cara que joga basquete e fala assim pra mim: eu quero te treinar. Ele é jogador de basquete aposentado, jogou basquete a vida inteira, sabe como é jogar basquete, mas ele quer me treinar pra jogar futebol. Faz sentido eu ser treinado por esse cara? Não faz sentido. Mas se chegar um jogador de futebol aposentado, chega lá o Kaká, aposentado, jogou futebol, jogou em grandes clubes, jogou na seleção, chega pro Lucas e fala assim: cara, deixa eu te treinar, eu passei por tudo que tu vai passar e eu sei no fundo como é que funciona a situação dentro do futebol, que tu deve fazer, os erros que tu não deve mais não deve cometer ali na frente, as coisas que tu pode evitar, como é que funciona, o que tu vai sentir aí enquanto tu for jogador de futebol. Deixa eu te treinar, cara. Fui jogador de futebol a vida inteira e fiz sucesso. Fui um jogador de sucesso no futebol. Tu treinaria com o Kaká, Lucas? Óbvio. Por quê? Eu volto à mesma resposta de antes. Aquilo que ele foi dá credibilidade para aquilo que ele fala. Outra situação engraçada foi que a minha namorada tava dando banho no cachorrinho lá e é um shih tzu bem pequenininho assim, mas uma hora ele vira uma fera assim, começa a morder, bem louco. Mordeu o dedo dela e daí mordeu bem no músculo assim, sabe? Não sei se tem músculo no dedo, mas no nervo aqui. No nervo e esfolou ali. E aí ficava ruim de mexer e dolorido. E ela ficou com o dedo um monte de tempo assim. E ela achava que o negócio era sério, porque ela não conseguia mexer o dedo, doía. Ela falava: mas é sério? Tem que ver isso daí, tomar um remédio, alguma coisa. Eu falava: meu Deus, pelo amor de Deus, o cachorrinho mordeu aí o músculo, o nervo ali. Apenas está machucado e esfolado, é por isso que tu não consegue mexer.
E ela falou, não, mas é alguma coisa, não é bem assim, só... Como é que pode, não consigo mexer? Eu falei, gente, é só ali, ó, o nervo, por isso que tu não tá conseguindo mexer, daqui a pouco passa, o que tu vai... Né? E ela não acreditava em mim. E ela faz medicina, e daí o professor dela tava na aula e olhou pro dedo dela e perguntou o que houve aí. Aí ela aproveitou para perguntar para ele, ele era médico, de anos, né? Médico aposentado, e perguntou para ele, por que o meu dedo tá assim? Aí adivinha o que ele disse para ela? É que assim, teu cachorro mordeu ali no nervo, ele tá esfolado, ele tá machucado, por isso tu não consegue mexer. Exatamente o que eu falei pra ela. E daí ela me ligou e falou, não, acho que é tranquilo, o professor falou isso pra mim. E eu falei, meu Deus, mas eu falei isso pra ti o tempo inteiro, tu não acreditou em mim. Não, é que o professor é médico. Porque aquilo que o professor era, dava credibilidade para aquilo que ele tava falando. E eu, né, de médico não tenho nada. Por mais que de médico louco todo mundo tem um pouco, né? Então, Jesus, presta atenção aqui. Jesus, ele viveu a fundo o que nós vivemos hoje. E ele nos oferece uma vida nova, com coisas novas para viver, falando que aquilo que ele traz é o certo e ele é o único caminho até Deus. Faz sentido colocar a vida em Jesus? Porque ele é um cara que sabe aquilo que a gente está passando e por aquilo que a gente vai passar ainda. Ele se fez homem e não só apenas chegou como um Deus distante e falou assim, eu sou Deus, confia em mim, chega em mim. Vale a pena sim, mas vale o dobro da pena um Deus que vive aquilo que nós vivemos e entende a fundo aquilo que o nosso coração sente e as amarguras do nosso profundo, da nossa alma. Tá entendendo? Ele é um Jesus que não apenas sabia aquilo que era interessante nós vivermos, mas ele veio e viveu a nossa condição humana para depois chegar e falar assim, eu sei o que tu passa, eu sei como é viver a depressão, porque eu chorei e suei sangue antes do Calvário. Eu estava sofrendo uma profunda crise de ansiedade, eu até falei pro meu pai assim, pai, se for possível, passe cálice de mim. Eu sei o que é ser rejeitado pelas pessoas, todos os meus amigos me deixaram. Eu sei o que é não ter onde reclinar a cabeça, porque o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Ele era um cara que andava para lá e para cá de a pé. Era um cara que cansava, que andava debaixo do calor do deserto. Era um cara que dependia do bom grado das pessoas, dele chegar numa cidade e elas oferecerem lugar para ele ficar. Era um cara que foi traído por um discípulo que ele amava muito, que era Judas, e foi crucificado por causa dele. Era um cara que veio para a humanidade sabendo qual seria a vida dele dali para frente, sabendo que ele iria morrer, mesmo assim ele fez tudo o que tinha para fazer. Jesus sabe a fundo as coisas que nós vivemos. Por isso que faz total sentido ele ser totalmente homem, porque dá credibilidade para aquilo quem ele é e para aquilo que ele fala. Quando ele diz assim, eu sei o que tu passa, então faz isso daqui e não faz aquilo lá. Faz sentido total. Faz sentido total. Por que é que então eu, muitas vezes, olho para situações e falo assim, será, Jesus, que é mesmo verdade que eu tenho que fazer isso aqui? Será que é isso aqui mesmo? Será que não é aquilo outro? Será que é preciso eu deixar de fazer isso? Será que o Senhor está certo? Será que vale a pena colocar minhas esperanças em Ti? Portanto, hoje a gente aprende que João está nos passando isso. Que Jesus é 100% confiável. Eu digo 200 vezes por cento confiável, porque ele já era 100% confiável em ser totalmente Deus. Mas por ele ser totalmente homem, eleva essa confiança que a gente pode pôr em Cristo. Entende, gente? Faz sentido. Ele se fez carne e habitou entre nós. Cara, essa palavra habitou ali no original, ela carrega um sentido assim, eu preciso estudar mais esse texto. Porque o sentido que essa palavra traz é muito grande. Essa palavra que está ali fixou um tabernáculo. Por quê? Vamos lembrar lá da história. Tá lá, Adão e Eva pecaram, se destituíram da glória de Deus. O que acontecia no jardim? Era a presença de Deus junto com a terra. Era o mundo espiritual junto com o mundo físico. Era céu e terra juntos, o tempo inteiro, 24 horas, o homem andava com Deus na viração do dia. E estava lá Adão e Eva desfrutando da presença de Deus, satisfazendo em Deus. E Deus se satisfazendo nele mesmo, amando os homens. E daí o homem peca e sai da presença de Deus. E aí começa a haver aparições esporádicas de Deus. Deus fala com Noé.
Deus fala com... E na geração de Sete começam a invocar a Deus de novo. Mas ao mesmo tempo o homem começa a destruir essa terra e a ele mesmo tem o primeiro assassinato. Os homens começam a fazer cidades para eles mesmos e daí começa a acontecer todo tipo de coisa errada. Coisas que nós vivemos hoje. Como por exemplo, entra doenças na terra. Entram coisas que a gente não consegue escolher para nós mesmos. Tu acha que o filho do traficante que se tornou traficante depois escolheu nascer filho de traficante? Tem como a gente escolher onde a gente quer nascer nessa vida? Tu acha que a criança que nasce com tendência genética para ter câncer, ela, antes de nascer, ela falou assim, eu não quero nascer assim. Tem como acontecer isso? Nosso mundo começou a virar o que a gente virou hoje. Fora isso, a insatisfação com nós mesmos e existencial de não ter sentido na nossa vida, porque agora não existe mais um Deus para dar sentido às coisas. A nossa separação disso. E Deus aparece esporadicamente, o Espírito de Deus veio sobre Sansão, e Sansão matou não sei quantos homens, matou o leão. O Espírito de Deus aparecia assim, esporadicamente, Deus tinha aparições na terra, mas logo ali acabava. E daí estava lá Moisés, o Espírito de Deus veio sobre Moisés, e daí veio sobre os outros profetizaram. E daí até que Deus manda Moisés construir um tabernáculo. E lá naquele tabernáculo tem um lugar chamado Santo dos Santos, que ele dá as dimensões, dá vários rituais que tem que fazer para poder entrar lá, de purificação e tudo mais, porque o negócio era sério, porque ali desceria a presença de Deus naquele lugar lá, o céu desceria na terra, e naquele lugar as pessoas experimentariam de novo Deus na terra, experimentariam o céu na terra. Aí depois, mais pra frente, vem o Templo de Salomão. E daí lá no Templo de Salomão também tem um lugar onde os sacerdotes entravam ali para expiação dos pecados, a presença de Deus vinha para a terra, os céus se encontravam com a terra de novo e ali o homem experimentava a presença de Deus de novo na terra. Aí em Jesus está escrito uma palavra, e habitou entre nós, que no original significa assim, e fixou um tabernáculo entre nós. Ou melhor assim, e tabernaculou entre nós. Ou seja, ele era a própria presença do céu na terra ambulante. Ele era o próprio céu na terra de novo, funcionando dia e noite. Ele era a própria presença de Deus junto com o mundo incorruptível e pecador sujo que nós vemos. Ele era Deus na terra, ele era o céu vivendo na terra de forma contínua, que não saía, que estava conosco dia e noite. Ele fixou um tabernáculo entre nós. Por isso que todo mundo que está em Jesus vive o céu na terra. Vive o mundo espiritual junto com o mundo físico. Vive a presença de Deus 24 horas, porque quem está em Jesus vive esse Jesus que fixou um tabernáculo entre os homens. Ele era o próprio tabernáculo. Por isso que o véu do templo rasga aquele lugar que eu falei, onde as pessoas entravam para experimentar o céu na terra, experimentar Deus na terra, rasga e não tem sentido nenhum depois que Jesus morre. Porque agora é em Jesus que nós vivemos isso em comunhão com o Espírito. Presta atenção, gente, eu vou falar um negócio que não estava no meu roteiro. O reino funciona assim. O mundo foi destruído por causa do pecado e nós vivemos essa destruição com nós mesmos, oprimidos também pelo mundo e oprimindo os outros. Lá no final de tudo, Deus restauraria todas as coisas, era a promessa para os judeus. Que no final Jesus iria reinar, restaurar todas as coisas, haveria um novo céu e nova terra. Volta de Jesus. Realidade do céu com a terra de novo, novo céu e nova terra. Jesus coube a Deus e agradou a Deus fazer esse plano incrível de trazer um tanto lá do final em Jesus no meio da história. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? A situação perfeita da terra com o céu funcionando de novo, lá do final, quando Jesus volta, Deus trouxe para o meio da história um vislumbre do final para a gente viver hoje. Pensa num negócio maluco. É por isso, vamos pensar assim, realidade do céu. Lá no céu todo mundo é satisfeito porque tem Deus o tempo inteiro. O que a gente vive hoje na terra em Jesus? Satisfação de espírito. Porque a realidade do céu funcionando aqui, um vislumbre lá do final aqui. Vamos pensar outra coisa, lá no céu não existe mentira, não existe pecado. Por meio do Espírito, a gente consegue agora se santificar e começa a ser lavado e
progredir de glória em glória, como diz Paulo. Porque a gente está vivendo um vislumbre lá do final, aqui em Cristo, porque Ele fixou um tabernáculo entre os homens, a gente pode viver isso agora. Olha que maluquice que Deus fez. Por isso que lá no céu não existem enfermidades, as pessoas não são doentes lá, por isso que a gente experimenta milagre aqui às vezes. Porque é uma realidade lá, funcionando aqui. Não é todas as vezes, porque é um vislumbre, lá vai ser eterno para sempre. Mas há muitas vezes funcionando aqui, e a gente vê pessoas orando por enfermidades e elas saindo. Lá no céu não existem demônios. Por isso que aqui, no nome de Jesus, todos são expulsos. Quando a gente impõe as mãos, a gente fala, saia em nome de Jesus. Quem está em Cristo vive uma realidade celestial agora. Olha que maluquice isso daí. Por isso que não faz sentido, muitas vezes, a gente viver a vida de pecados que a gente vive, porque a gente precisa honrar o presente que Deus nos deu, que é poder viver o mundo corruptível no corruptível hoje. Por isso que, às vezes, não faz sentido a gente não botar a nossa confiança naquilo que Cristo está falando para nós fazer, porque a gente não honra o dom que Cristo nos deu de viver o céu na terra hoje. Todo mundo que está em Cristo pode experimentar isso. Eu quero desafiar vocês a fazerem uma coisa essa semana. Eu senti agora no meu coração isso. Experimente viver o céu na terra na sua semana. Se seguintes fatos acontecerem no teu dia. Por exemplo, assim, talvez vai vir um colega de trabalho teu, ou alguém que tu conhece, e falar assim, minha vida tá complicada, ou tá acontecido aquilo lá com a mulher, com o filho, com a família, com não sei quem, com não sei quem lá. Olha pra ele e fala assim, deixa eu orar pela tua vida. Eu conheço um Jesus, deixa eu falar um negócio pra ti. Ou apareça alguém e fala assim, não tá fácil a enfermidade que eu tenho vivido. Tô aqui talvez eu com dor de cabeça, tô aqui talvez eu com dor nas costas, não tem, minha mulher tá doente, meus filhos estão doentes, minha família tá doente. Deixa eu orar pra ti aqui. Pede com carinho assim, eu posso orar? É claro que se dizer não vai forçar nada, mas posso orar por ti. Eu acredito que talvez Deus possa te curar se for da vontade dele. Se ele não te curar, com certeza ele vai te confortar. Viva a realidade no céu, na terra, na sua semana. É por isso que também tu pode, durante essa semana, talvez aumentar teu período de oração e leitura da palavra, porque em oração a gente experimenta essa presença de Deus junto conosco e lendo a palavra também, Deus falando conosco. Porque a gente pode viver isso que a gente vive dentro de Jesus aqui na terra. Ele habitou entre nós, entendeu o peso dessa palavra? Ele habitou entre nós, Ele trouxe a casa dele e fixou aqui nessa terra. Ele fez morada entre os homens. Ele se tornou vulnerável àquilo que nós vivemos e sofremos para que a gente possa viver nele uma nova esperança de vida. Ele habitou entre nós. Se coloca de pé no teu lugar. Fazer de conta que está acabando. Baixa tua cabeça, fecha teu olho. Vou cantar por aqui. O que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que a vida só faz sentido se Jesus estiver nela. Se alguém chegar para ti essa semana e falar assim, por que tu é crente? Chega para ele e fala assim, por que tu não é? Não faz sentido tu não ser. Porque a vida só faz sentido se Jesus estiver nela. A gente aprendeu que Jesus é Deus, a credibilidade para aquilo que Ele fala e diz. Jesus é Deus, Ele pode fazer as coisas que Ele bem entender. Portanto, faz total sentido nossa fé estar nele. O que mais que a gente aprendeu? A gente aprendeu que nós estamos na escuridão, precisamos desse Cristo. Olha para esse Jesus e olha para ti mesmo e fala assim, se não for por misericórdia eu não consigo ver nada. Meu destino é morte, glorioso é Jesus que me salva do inferno. O que mais que a gente aprendeu? Ele se fez vulnerável a coisas que eu e você vivemos. Você vive na depressão, Jesus viveu também. E Ele está falando para ti hoje, você tem esperança de vida em mim, porque eu sou o céu habitando na terra. Eu fixei um tabernáculo onde você entra em mim e você consegue experimentar a presença de Deus dia e noite.
Gente, eu acho que hoje é dia, não tenho certeza, que hoje é dia de a gente firmar compromissos com Deus. Às vezes tu tá sentindo no teu coração, eu preciso orar mais esse ano, eu preciso evangelizar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso fazer um curso, talvez, estudar mais. Talvez seja uma transição de tempos na tua vida, eu preciso deixar de fazer aquilo para fazer aquilo outro. Talvez eu precise deixar meu emprego para fazer outra coisa. Talvez eu preciso fazer hábitos novos na minha vida. Talvez eu preciso pedir perdão para alguém. É dia de a gente firmar compromisso com Deus. Por quê, gente? Porque faz total sentido. A gente entendeu hoje que Jesus dá sentido às coisas que a gente vive e faz. Dá sentido a tudo aquilo que a gente se compromete com Ele. Jesus é real, gente. A gente não tá maluco. Deus não é um Deus sem sanidade na cabeça que largou a terra para viver à custa da sorte. Jesus e Deus são deuses que são Deus. Os dois, Ele e o Espírito e o Pai são um Deus que estão comprometidos com a existência nessa terra, comprometidos com a nossa saúde, comprometidos com o que nós vivemos, com o nosso sofrimento.